Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. E como vocês estão percebendo, a gente está aqui de cenário novo. Então vamos tirar esse tempo para a gente também estudar um pouco mais da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos para a gente iniciar então nesse período de oração. Meus irmãos, eu tenho um pedido aqui. Gostaria que os irmãos anotassem esse pedido para estar orando também na casa de vocês. Eu tenho um pedido aqui da nossa irmã Celeste Magalhães, onde ela pede pelo irmão dela, que se chama Antônio Eduardo, e pede pela salvação dele. Então nós vamos estar com esse pedido, vamos anotar esse pedido e vamos orar por esse pedido também neste momento. Daí lembrando, se você tem algum pedido de oração, queira fazer, pode escrever aí nos comentários, no chat, que vamos procurar em outras lives orar por estes pedidos também. Então vamos estar juntos aí, sempre orando um pelos outros. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas a nós, obrigado pela sua palavra, por esse momento que nós podemos ter aqui, nesse finalzinho de tarde, de ouvir mais do Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, abençoe os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e que o Consolador do Espírito Santo possa, Senhor Deus, nos instruir neste momento, falar aos nossos corações e que possamos sempre crer nas promessas do Senhor. Rogamos também a Ti pelo pedido da nossa irmã Celeste Magalhães, onde ela pede pelo seu irmão Antônio Eduardo, e ela roga, Senhor Deus, pela salvação dele. Rogamos a Ti que ele possa ouvir do Evangelho, que ele possa crer no Senhor, receber ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, e assim desfrutar daquilo que nós já desfrutamos, que é a vida eterna com o Senhor aqui na terra. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos do Senhor. Rogamos a Ti, atenda, Senhor Deus, esse pedido e que ela possa dizer e ver a sua família servindo ao Senhor. Rogamos a Ti por isso. Lembramos também dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, pelos seus familiares. Talvez muitos tenham ali familiares que ainda não se renderam a Ti. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pela salvação deles também. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos aqui tirar esse tempo, vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje o tema do nosso estudo é continuando o estudo das promessas. Hoje nós vamos estudar a promessa de forças renovadas. Então este é o tema do nosso estudo nessa tarde, a promessa de forças renovadas. O texto base que nós vamos estudar está em Isaías, capítulo 40, dos versículos 27 a 31. Então, vou ler esse texto agora. Isaías, capítulo 40, do versículo 27 até o 31, nos diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meus irmãos, baseado nesse texto aqui, nós vamos estudar sobre essa promessa que Deus ele tem nos concedido, a promessa de forças renovadas. Talvez no seu caminhar da vida cristã você tenha se sentido cansado. Muitas lutas têm aparecido, lutas emocionais, lutas espirituais, lutas e dificuldades físicas, como doença, como a pandemia que tem aparecido aí também. Isso tem deixado você enfraquecido. Isso talvez tenha tirado o seu vigor espiritual, o seu vigor emocional e até as suas forças físicas. Você tem se sentido cansado. Mas essa promessa aqui, Deus está nos dando a promessa de fortalecimento espiritual, fortalecimento para a sua alma. Apesar das lutas que você esteja passando, Deus está prometendo para você que nele você pode encontrar então essa força espiritual
E é isso que nós vamos observar a partir deste texto aqui. Só para a gente nos sintonizar no contexto desse texto, aqui esse texto ele foi escrito quando Israel estava prestes a ser levado para o cativeiro. Então, eles já estavam prontos ali, preparados, ou o tempo do cativeiro já estava se aproximando. E é neste contexto, um contexto de castigo para a nação de Israel, que Deus faz essa promessa para a nação de Israel, uma promessa de fortalecimento, porque Deus também já sabia que eles iam para o cativeiro, e no cativeiro eles iriam se arrepender dos seus pecados, iriam se arrepender dos ídolos que eles estavam adorando, porque é por estes pecados e tantos outros que eles foram levados para o cativeiro. Mas Deus, já na sua presciência, já conhecendo o futuro da nação de Israel, já estava também ali prevendo o arrependimento deles, que Deus traria o arrependimento para os seus corações, e eles retornariam novamente para a terra de Canaã, terra que emana leite e mel, a terra de Israel, Jerusalém, e haveria toda a reconstrução da cidade de Jerusalém. E Deus já faz essa promessa, a promessa de renovo das forças espirituais. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender, lendo este texto novamente, 5 princípios que você precisa saber ou que você precisa fazer. Então, para a gente entender esse texto e como ele se aplica a nós nessa promessa de reforço, de renovo da vida espiritual, de forças renovadas, nós vamos ver aqui 5 princípios que você precisa saber ou que você precisa fazer. O primeiro princípio, meus irmãos, você precisa saber que Deus ele não te abandonou. Olha só o que diz o versículo 27 aqui de Isaías 40. Diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Olha só o que Israel estava dizendo. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Era isso que Israel estava falando. Deus se esqueceu de mim. As lutas estão vindo e Deus esqueceu da gente. Nós vamos ser levados para o cativeiro e Deus nos abandonou. Meus irmãos, em momentos de luta, nós temos a tendência, como homens, como pessoas falhas e como pecadores, de imaginar. Talvez você não saia da sua boca essas palavras, Deus se esqueceu de mim. Só que talvez lá na sua mente ou no subconsciente você fica com aquele pensamento, Deus me abandonou. Por que eu estou passando por essa situação? Às vezes tem lutas que você passa na sua vida que talvez você pode questionar, onde que está Deus? Eu estou passando por essa dificuldade e onde se encontra Deus? Eu estou passando por esse momento de luto, acabei de perder um ente querido na minha família, algo triste que está acontecendo comigo, por que que Deus permitiu? Daí pensamentos de abandono começam a vir na sua mente, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que Deus me abandonou? Talvez você esteja também passando por problemas de doenças, talvez ou você mesmo ou alguém da sua família, e você começa a questionar a presença de Deus. Por que que Deus me deixou? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que que Deus se esqueceu de mim? Eu estou passando por esse momento de dificuldade. Talvez você esteja também passando por problemas familiares e você começa a questionar: onde é que está Deus? Meus irmãos, o versículo está nos ensinando que nós não devemos imaginar que Deus tenha nos abandonado. Olha só como o versículo começa. É Deus perguntando para a nação de Israel. O versículo começa assim: Por que dizes, ó Jacó? Deus questionando a nação de Israel. Por que Jacó? Por que Israel? Você está imaginando que eu te abandonei? Deus está deixando claro, meus irmãos, que Deus ele não abandonou a Israel. Deus não abandonou a Jacó. Da mesma maneira, Deus ele não te abandonou. Apesar das lutas que você esteja passando, saiba disso, você precisa saber. Este é o primeiro princípio que você precisa saber. Saiba que Deus ele não te abandonou, mas ele está com você nas lutas que você tem passado dia a dia. Essa é uma das promessas que Deus ele tem nos dado, e nós já vimos a promessa da presença do Senhor.
Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, nunca nos abandonará. Essa é uma promessa que ele fez. Apesar das lutas que você esteja passando, a presença de Deus e de Cristo na sua vida é constante. E ele usa essas lutas também para trabalhar na sua vida. Muitas vezes acontecem coisas ruins em nossas vidas. Só que Deus ele é perito em usar das situações ruins para produzir coisas boas em nossa vida, como ele fez com a vida de José. Aconteceu algo ruim na sua vida, que foi os seus irmãos o traírem. Os seus irmãos venderam ele para o Egito como escravo. Situações ruins acontecem em nossa vida, como aconteceu com José. Só que Deus, sendo perito em transformar maldição em bênçãos, usou essa situação ruim para promover um bem maior para a vida de José, para a vida da sua família, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é a promessa da palavra de Deus. Saiba disso, que Deus ele não te abandonou. Se você tem se questionado ou questionado a presença de Deus na sua vida, onde que está Deus nessa situação? Perceba bem que Deus está te perguntando por que que você está questionando, por que que você está imaginando que eu te abandonei. Tenha certeza da presença do Senhor. Este é o primeiro princípio que devemos observar desta promessa de forças renovadas. Então, você só poderá ter as forças renovadas por causa da presença de Deus na sua vida, e a presença dele é certa na sua vida. Um outro princípio, meus irmãos, você precisa conhecer a Deus. Então, este é o segundo princípio que você precisa fazer. Você precisa conhecer mais de Deus. Olha só o que diz o versículo 28, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha só que curioso como Deus ele é apresentado neste versículo. Aqui apresenta Deus de três maneiras. Fala o seguinte: o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Mostra Deus como eterno, mostra ele como soberano, chamando ele de Senhor, e mostra ele como Criador de todas as coisas. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos conhecer mais a Deus. Não imaginar que ele nos abandonou, mas conhecer mais o seu caráter, conhecer mais dos seus atributos, saber quem realmente Deus é, conhecer e saber que ele é onipresente, saber e conhecer que ele é onisciente, onipotente, que ele pode todas as coisas, que ele conhece todas as coisas, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Conhecer os seus atributos como o seu juízo, conhecer os seus atributos como o seu amor e a sua misericórdia, conhecer mais a Deus. Meus irmãos, ele conhece as suas lutas. Então você precisa conhecer também a Deus, porque ele conhece a você, ele conhece as dificuldades que você tem passado, ele conhece as suas necessidades, ele conhece onde você precisa ser renovado, ele conhece em que áreas da sua vida você perdeu o vigor, se você perdeu sua força espiritual, se você está passando por problemas emocionais, se você está passando por problemas físicos na sua carne, Deus ele conhece as suas lutas. E agora nós somos convocados a conhecer a este Deus, porque nós só podemos descansar nele a partir do momento que o conhecemos. Nós somos chamados a conhecer a cada dia mais a este Deus. Então, este é um segundo princípio que você precisa saber e que você precisa fazer. Conhecer mais a Deus, buscar crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para um terceiro princípio. Então, meus irmãos, você precisa saber o que Deus faz com o homem. Então, este é o nosso terceiro princípio. Primeiro, você precisa saber que Deus não te abandonou. Segundo, você precisa conhecer mais a Deus, como que Deus é, quem ele é. E terceiro, você precisa saber o que esse Deus grandioso faz com o homem. Olha só o que diz o versículo 29, diz assim:
faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus irmãos, este Deus que não se cansa, o versículo está dizendo que ele dá força ao homem que está cansado. Este Deus que é onipotente, que pode todas as coisas, o versículo está dizendo que ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você que já é filho de Deus, que já creu em Jesus Cristo, essa é a promessa de Deus de renovo espiritual. Você precisa saber o que Deus ele faz na sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida. Você precisa descansar nesse Deus, você precisa crer na atuação de Deus em você. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus ele é poderoso para te dar forças. Deus é poderoso para multiplicar as suas forças. Você que não tem nenhum vigor, Deus é poderoso para te dar forças para você continuar firme na sua jornada cristã aqui na terra, para que você possa subir e descer os morros, para que você possa dar um bom testemunho aqui na terra. Deus, ele dá forças para você. Busque mais a este Deus. É esse terceiro princípio que nós aprendemos aqui na sua palavra. Um quarto princípio que essa promessa ela nos ensina: você, meu irmão, precisa saber que você é fraco. Você precisa conhecer a sua fragilidade. Depois de conhecer a onipotência do Senhor, agora você precisa saber que você é fraco, saber da sua fragilidade, não confiar nas suas próprias forças, porque é quando o homem está fraco, é onde ele vai buscar refúgio no Senhor. Só que quando alguém pensa que já é justificado, quando alguém pensa que tem toda a força do mundo, quando alguém pensa que não precisa do Senhor, neste momento ele nunca vai buscar a Deus, e é neste momento que vem a queda do homem. Então você precisa saber que você é fraco, você precisa saber da sua fragilidade. Olha só o que diz o versículo 30, diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Interessante notar que neste contexto, Isaías, ele traz para nós ali a melhor fase da vida do homem, aonde tem mais vigor, aonde tem mais forças. É a juventude. E ele chega e fala, olha, até o que o homem tem de melhor é fraqueza. E é onde ele explica, os jovens se cansam e se fadigam, os moços caem de tão exaustos que eles ficam. Então, a melhor fase do homem, quando comparado com Deus, é nada. E aqui nós vemos a nossa pequenez. E aqui, meus irmãos, nós temos esse princípio. Nós precisamos conhecer a nossa fragilidade, que é quando nós conhecemos as nossas limitações, é onde nós vamos buscar força no Senhor. Naquilo que você não consegue fazer, é onde você vai dobrar os seus joelhos e pedir a ajuda de Deus. E conhecendo que você é frágil, você vai reconhecer que você precisa de Deus todo o tempo da sua vida. Porque você, por si só, você não é forte. As suas forças só podem ser buscadas em Deus. Nós podemos lembrar, para ilustrar aqui, alguns exemplos da Bíblia de pessoas que reconheceram sua fragilidade, e é neste momento em que eles reconheceram sua fragilidade que Deus se fez presente, fortalecendo ou abençoando eles de alguma maneira. Por exemplo, você pode lembrar dos discípulos que estavam ali no mar agitado. Jesus Cristo ainda não estava com eles, e eles estavam naquele mar agitado, a noite vinha chegando, a noite estava passando, e é o mar agitado, ventos fortes, ondas ali cobrindo o barco, e eles remando, não conseguiam chegar à terra firme. Eles já estavam preocupados, já estavam desesperados, desistindo já da própria vida. Eles já não tinham mais força para continuar aquela jornada. Foi então neste momento de fragilidade, quando eles estavam prestes a desistir, quando eles estavam imaginando, vamos afundar, é que Jesus Cristo aparece andando por sobre as águas. Perceba bem,
quando eles perceberam a fragilidade deles, é quando Jesus Cristo aparece. É quando a bênção da presença divina se faz real na vida deles e Jesus Cristo aparece andando por sobre as águas. E é interessante notar uma coisa, a lição visual que Jesus Cristo estava deixando para eles. O maior problema que eles estavam tendo era um mar agitado, eles estavam com medo de se afundar ali. Só que Jesus Cristo estava ensinando, o que vocês têm como problema, isso eu tenho debaixo dos meus pés. Jesus Cristo estava andando pelo mar agitado, por sobre as águas. O que os discípulos tinham como problema da vida deles, Jesus Cristo tinha isso debaixo dos seus pés. Isso nos ensina, meus irmãos, que Jesus Cristo tem tudo sob controle. E é no momento de fragilidade, é no momento que você reconhece a sua pequenez, é quando você vai recorrer a Jesus Cristo. É quando Jesus Cristo chega com a sua providência. Mas a partir do momento que você não reconhece a sua fragilidade, a partir do momento que você tem orgulho no seu coração, a partir do momento que você está tentando resolver os problemas da sua vida sozinho, independente de Deus, então Deus ele vai deixar você se cansar. Deus vai deixar você se frustrar. No momento que você estiver frustrado, no momento que você parar de remar, que você reconhecer que você não consegue, é o momento que a presença divina vai ser real na sua vida. É o momento que você vai perceber que somente Deus pode resolver tais situações. Somente Deus ele pode dar forças para você. Esse é um exemplo que nós temos dos discípulos ali naquele mar agitado e Jesus Cristo aparecendo. Outro exemplo também, nós temos o exemplo de Paulo, naquela situação que Paulo estava sofrendo com espinho na carne. Então, naquela situação, Paulo estava sofrendo muito e ele tinha orado para Deus para que aquilo fosse retirado da sua vida. Nesse momento de dificuldade pessoal que ele estava tendo, aqueles sofrimentos ali que ele estava passando, foi então que ele percebeu Deus falando para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No momento de fraqueza, foi no momento que ele foi buscar a Deus. No momento de fraqueza, foi onde Deus deu força para ele suportar aquele momento de luta que ele estava passando. A minha graça para com você, Paulo, já basta. Meus irmãos, nós devemos saber que nós somos fracos e as lutas que nós enfrentamos, as tribulações, são grandes para ser enfrentados sozinhos. Mas graças a Deus, porque a graça dele está presente em nossa vida constantemente. Como Tito, capítulo 2, nos informa, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E esta mesma graça que se manifestou salvadora, ela está nos educando para que nós possamos sempre glorificar a Deus, andar no caminho da justiça. Então, a graça de Cristo basta para as nossas vidas. Nós podemos lembrar de outra ilustração também. Nós podemos lembrar da vida de Pedro. Foi quando Pedro reconheceu que era pecador, se ajoelhou a Jesus Cristo, ele disse para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Quando ele olhou para Jesus Cristo e viu a grandeza de Jesus naquele milagre ali da pesca maravilhosa, ele se ajoelhou a Jesus Cristo e reconheceu: eu sou pequeno, eu sou pecador, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador e o Senhor, Deus, é um Deus santo. Foi aí então que ele ouviu de Jesus Cristo as maravilhosas palavras. No momento que ele reconheceu que ele era pequeno, ele ouviu de Cristo: eu vos farei pescador de homens. Meus irmãos, é no momento que nós reconhecemos quando estamos fracos, é este momento que nós vamos escutar boas palavras de Deus. A minha graça te basta, vou fazer você pescador de homens. Não temais, sou eu. Quando Jesus Cristo estava andando por sobre as águas, se aproximando de Jesus Cristo, dos discípulos. É neste momento de fraqueza, é neste momento que reconhecemos que somos fracos, é neste momento que nós vamos ouvir palavras de fortalecimento de Deus. Reconheça a sua fraqueza. Este versículo nos ensina que aquilo que nós temos de melhor, esse versículo de Isaías 40:30, a melhor fase da nossa vida é
fraqueza. A melhor fase da nossa vida não é suficiente para continuar a jornada. Somente quando reconhecemos que somos fracos, Deus aparece fortalecendo a nossa vida. Meu irmão, então, para a gente terminar, um último princípio que você precisa saber, que você precisa fazer. Você precisa esperar em Deus. Então, depois de todas essas coisas, você então precisa também esperar no Senhor, esperar em Deus. Olha só o que diz aqui Isaías 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mais uma vez. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meu irmão, enquanto você estiver lutando para resolver os seus problemas, você nunca terá as suas forças renovadas. Enquanto você não reconhecer que você é fraco, enquanto você estiver lutando para resolver só os seus problemas, dificuldades do dia a dia, você nunca terá as forças renovadas. Mas se você esperar no Senhor, aí sim, o versículo está falando que você terá as suas forças renovadas. É interessante quando nós notamos quais são os verbos que aparecem nesse versículo aqui. Olha só, alguns desses verbos aqui. Neste versículo aparece o verbo esperar, que é o que você precisa fazer. Aparece o verbo renovar. Aparece o verbo subir. Aparece o verbo correr. Aparece o verbo caminhar, porque o versículo diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Alguns verbos aparecem aqui. Sabe o que é o mais interessante? Um só deles é o seu dever. É o primeiro verbo, esperar. Mas os que esperam no Senhor. Todos os outros verbos seguintes é consequência da sua primeira escolha. Se você esperou no Senhor, todos os outros verbos vão acontecer na sua vida. O primeiro verbo é função sua. Os outros é bênção de Deus para você. O primeiro verbo está falando sobre esperar. É você descansar no Senhor. É você esperar pela atuação do Senhor na sua vida. É você desistir de lutar e resolver os seus próprios problemas. É você entregar essas lutas a Deus. Os que esperam no Senhor. E depois disso, Deus ele vai fazer a sua parte. Qual que é a parte de Deus? Os outros verbos. Renovar, subir, correr e caminhar. Olha só o que o versículo diz. Mas os que esperam no Senhor, até aqui, sua função. Depois disso, olha só o que Deus faz. Renovam as suas forças, sobem com asas como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meu irmão, esperar no Senhor e esperar em Deus. E aqui, lendo estes versículos, nós temos aqui expressado essa grande promessa, a promessa de forças renovadas. E aqui nós vimos alguns princípios que você precisa saber ou que você precisa fazer. Primeiro, você precisa saber que Deus não te abandonou. Depois, você precisa conhecer mais a Deus. Depois, você precisa saber o que Deus faz com o homem. Depois, você precisa saber que você é fraco. E, por fim, você precisa esperar no Senhor. Promessa de forças renovadas sendo revelada para nós neste versículo. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que você tenha as forças renovadas dia a dia no Senhor, que você a cada dia mais espere no Senhor. Não tente resolver os problemas sozinho, mas espere em Deus, entregue situações difíceis na mão de Deus e espere que Ele fortaleça as suas energias, fortaleça a sua vida espiritual, fortaleça também a sua vida emocional. E se você estiver passando por algum problema físico, nós oramos para que Deus pode, porque Ele pode todas as coisas, se assim Ele quiser, trazer a cura física também para a sua vida.
ou te fortalecer para que você possa suportar este momento de dificuldade e de doenças que talvez você esteja passando. O desejo do meu coração é que essa promessa seja vivida na sua vida e que Deus, ele então venha aplicar essa palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Meus irmãos, que Deus esteja abençoando a todos e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos.